E aí, pessoal, tudo bom? Como é que foi nos exercícios? Acredito que com o tempo, né, a gente já vai estar vai estar entrando, né, na cabeça, né, os novos termos, né? Eu vi que muita gente já está acessando as aulas, né? E eu acredito que nessa semana já houve aí a realocação, né, das disciplinas e vamos ter todos os alunos matriculados aqui em estatística. Vamos aguardar essa semana. Próxima semana acredito que todos já estejam matriculados, né? Parece que ainda está tendo remanejamento, não sei. Bom, então agora na terceira aula, né, a gente vai ver sobre estatística descritiva e vamos avançar um pouquinho mais aí, né, nos termos, né, e no entendimento. E o que é estatística descritiva, né? Isso aí são quando a gente coleta dados, né, de uma população, a gente tem que ter noção de como ela é. Então, ao observar após uma análise, né, desses dados, a gente chega a alguns dados, vamos dizer assim, que resumem, né, o restante. E esses dados que resumem todo o restante dos dados, né, é dito que é a estatística descritiva. Então vamos aprender um pouco mais a fundo o que seria esse dado que descreve toda uma população, né? Então vamos começar aprendendo, né, o que é uma média. Se você observar o número da média, né, você já tem ideia mais ou menos de como é essa população. Vamos dar um exemplo aqui. Se eu te dizer que a média de tamanho de um pé de soja é 80 centímetros, né? Se você vê um pé de soja com 2 metros, você já desconfia que provavelmente aquilo ali não é uma soja, né? Se eu dizer que se você vê um pé de soja rasteiro lá com 20 centímetros, você já suspeita que não é. Então a média ele é uma referência, né, da população. Então mais ou menos você sabe, né? Se você vê uma determinada população, né, e você sabe a média, você sabe se ele é uma coisa característica daquela população ou você deve suspeitar de algo, né? Então existe a média amostral, que é x barra, e a média populacional, né? Quando a gente avalia toda uma população e chega nessa média, que é por mi, a letra grega mi, né? Então, quando você avalia toda uma população, todos os indivíduos de uma população, você usa mi, que é o caso do censo. Quando você só pega uma amostra, né, dessa população e calcula a média, você usa x barra. Tranquilo, né? E a média é uma medida de tendência central, né? Geralmente ele fica no meio entre o valor máximo e o valor mínimo, né? O primeiro cálculo é a média simples ou média aritmética, né? Então vocês já sabem o que é somatório, né? Então é o somatório dividido pelo número de dados que você obteve, né? Pelo número de amostragem, né? Que é representado por Nzinho, e o Nzão quando é toda uma população, né? Usa Nzão. Então, x barra é de uma amostra, né? É igual ao somatório dessa amostra dividido por n números de dados que você coletou. A gente falando dessas letras, né, assim, parece muito teórico, né? Mas quando chega no exercício, vocês vão ver que é uma ideia tranquila, né? A média ponderada. Então, também é representado por x barra, às vezes o pessoal coloca x barra pezinho, né? A diferença é que ela é ponderada, né? Sempre vai ter um valor associado a ela, que às vezes é um peso, uma frequência, né, uma importância, né, um peso, né, geralmente. A gente tem
se referido, né? Então, é o valor, né, daquela amostra vezes o seu peso, né? Mais o valor daquela amostra, seu peso, né? Faz a somatória, dividido pelo peso total, que é a soma dos pesos individualizados, né? É tranquilo também. A média geográfica. Essa daí é um pouco mais difícil de entender, né? Mas para quem gosta do mundo Marvel, multi-universo, é essa média que a gente calcula, né? A média geométrica, né? Que a gente entende o que é o multiverso, né? O n-dimensional, né? Mais de 3 dimensões, ele é calculado, a média é calculada pela média geométrica, né? Quando passa de 3 dimensões, o valor da população de referência é calculada pela média geométrica. Depois a gente vê um pouquinho melhor sobre isso, mas ela é calculada pelo produtório, né? Então, o produtório, né, dos dados, depois do produtório, né, é feita aí a raiz quadrada, né, da soma, né, do número de dados que a gente teve. A gente chega aí à média geométrica, né? A gente vai aprender, né? Aos poucos a gente vai usando e vai aprendendo, mas primeiro vamos aprender a calcular. A média harmônica. Bom, a média harmônica, ela é o inverso, né? O subinverso, né? Que o pessoal chama da média aritmética. Mas ela é utilizada, né, para o pessoal chama de grandezas, né, quando um número já vem de algum cálculo ou de alguma taxa, né, o mais indicado é utilizar a média harmônica, né. Bom, ela não tem nenhum segredo, né, é só você saber o número de dados dividido pelo somatório da sua inversa, né, você tem a média harmônica. Então é tranquilo, né, gente, essas médias aí para cálculo, né? Eu acho que é bom dar uma exercitada, né? Para quando a gente for utilizar, né? Você já tiver craque aí na utilização aí da sua calculadora, né? Ou do seu celular, você saber como calcula aí com instrumentos que você tem, né? Por isso que é importante você treinar os exercícios, né? Então, gente, vamos considerar os valores, né, de x. Vamos chutar um aqui, por exemplo, 2, 4, 6, 2. E valores de y. 1, 3, 2, 1. Isso aqui é um exemplo aleatório que eu estou criando agora. Então, como a gente vai calcular a média aritmética, né, de uma amostra, né, amostral? Então, vai ser o somatório, né, de x índice 1 variando até n, né, de xi, dividido por o número total, né, de dados, do número de amostras, né? Então, vai ser 2 mais 4 mais 6 mais 2 dividido por n, né, que é o número 4. Se você fizer aqui, né, 2 dá 6, 12, 14. 14. Então, 14 por 4 dá 3,5. Então, a média é 3,5. E a média de y, né? Vai ser o somatório, né, de 1 tem y, né, dividido por n. Isso aqui vai ser igual a 1 mais 3, né, mais 2 mais 1 dividido por 4. O somatório vai dar 4, né? 6, 7, 7 dividido por 4. Deu uma falha aqui, né? E dá 1,7.
75, que é essa aqui, né? Que é a média. Média é aritmética, é tranquilo, né, gente? Então, gente, vamos para a média ponderada, né? Para cálculo da média ponderada, né? Vamos relembrar, eu nem lembro direito, mas acho que x era 2, 4, 6 e 2, né? Se não for os mesmos números, era 1, 3, 2 e 1. Então, como é que calcula a média ponderada, né, gente? Vou traçar aqui primeiro para ficar mais organizado. Então, é o somatório, né? Variando de 1 até k do peso, né? Ou da frequência, né? Associada, né? A variável aleatória x i, né? Dividido pelo somatório, né? Do seu peso, né? Então, nós temos o peso, né? 1 vezes 2, né? O 3 com 4, né? O peso, né? De y em relação a x, né? E 1 vezes 2. Dividido pela somatória aqui, né? Que é 1 mais 3 mais 2 mais 1. Bom, isso aqui vai dar 2, 12, 12, 2. Vai dar 28, né? 4, 6, 7. Dividido por 7, né? Então, 28 dá 4. Então, a média ponderada, né, gente? Seria 4. Não tem segredo, né, gente? É só ir seguindo a fórmula, né? Que tá tudo bem. Eu acho que vocês já pegaram um jeito, né? Então, calculem aí, gente. A média harmônica, né? E a média geométrica, né? Se alguém não conseguir, né, gente, vocês postem no fórum aí que a gente calcula aí. Tá certo? É mais para vocês verem que tem que ir treinando na escrita aí. Então, até mais.